Olá, no Ele por Elas de hoje eu quero falar com você sobre o segundo dos males da alma. Mas antes eu quero fazer uma oração com você, pedindo a Deus que nos ajude. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estudarmos, de aprendermos, de observarmos. Sabemos que o Teu Espírito Santo é aquilo que nos conhece, é aquele que sabe tudo sobre nós. Então nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a interpretarmos de uma forma favorável, a interpretarmos de uma forma correta tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós falamos sobre o primeiro mal, que era a sujeição, e agora nós vamos falar sobre o segundo mal, que eu chamo de amarga necessidade, ou seja, não amar-se. A ausência de amor leva a vários critérios e as várias situações negativas e destrutivas para a alma, né? Então nós vamos falar em primeiro plano, vamos analisar o seguinte, vamos olhar para Lia, eu queria que você olhasse o texto junto comigo. Em Gênesis capítulo 29, versículo de número, vamos lá, Gênesis 29, versículo de número 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, versículo 32, e concebeu Lia e deu à luz um filho e chamou o seu nome Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Você percebe que Lia, ela entra dentro de uma aliança já existente, uma aliança que já existia, e ela entra para trazer várias complicações para si mesma, mas ela entra consciente do pacto que já existia entre ambos, falando sobre a nossa meditação do outro dia. Então, o que nós precisamos entender é que ela concebe esse filho, quando o filho nasce, ela diz, eis um filho homem, que é o nome Ruben, mas ela dá uma proeminência. A Raquel não havia tido filhos, não tinha, e ela teve filhos, então ela dá uma proeminência para o filho sobre assim, agora me amará meu marido. Então ela acredita que o marido dela vai amá-la por conta da concepção, por conta de ter engravidado e por conta de ter um filho. Mas você sabe que isso não ia acontecer. Nós vamos analisar alguns pontos nessa meditação de ausência de amor próprio. Então nós vamos começar por quê? Nós vamos começar a falar sobre objetivos pessoais superficiais. Lia tinha um arrombo dentro da alma. Lia tinha um caos instalado dentro do coração. Várias situações por causa da ausência do amor próprio. Só que Lia não conseguia enxergar a necessidade, essa amarga necessidade que ela tinha de amar-se. Então o que ela foi buscar? Ela foi buscar um objetivo pessoal superficial. Alguém que pudesse amá-la, considerá-la, ter afeto por ela, para que ela pudesse substituir a própria falta dela mesma com ela. Os objetivos pessoais superficiais, eles se baseiam no seguinte: o que acontece quando a pessoa ela não se ama, ela não tem amor próprio? Os objetivos dela começam a ser objetivos, vamos dizer assim, impessoais, superficiais, tudo para o lado de fora. Toda a questão é externa, ela não consegue identificar aquilo que ela precisa internamente, ela não consegue identificar aquilo que ela realmente precisa para sustentar a alma e para alimentá-la. Então ela começa vivendo de pequenos afagos, de pequenos confortos, que vai dar a ela uma sensação de, falamos a outra vez, de equilíbrio artificial. Mas esse objetivo pessoal superficial, onde ela buscou em Jacó esse amor, causa uma inibição de setores de energia anímica, ou seja, da alma, né, intrínseca. Objetivo sempre terá a ver com a amarga necessidade.
Todos os objetivos de pessoas que não desenvolvem um amor próprio, de não desenvolvem uma identidade onde se exista uma certa consideração, um certo amor, vai existir uma inibição do quê? Uma inibição dos setores produtivos da alma. Não vai se produzir. Eu coloquei algumas questões aqui. Então essa pessoa, ela vai inibir grande parte desses setores emocionais, satisfação, gratidão. A determinação, por exemplo, vai ser substituída por uma obsessão coercitiva. Ela vai penalizar-se com alguns objetivos, com algumas situações, algumas obsessões, e vai achar que isso é determinação. É meio confuso, né? Mas é assim que funciona. Vou te explicar, vou transformar em miúdos. A ausência de amor próprio gera uma dinâmica dentro da alma, onde aquela pessoa vai se escravizar, ela vai se sentenciar a alvos e objetos do lado de fora, externos, para alimentar aquela fome de amor próprio. Funciona mais ou menos assim o primeiro ponto, tá? Então ela terá uma tendência de penalizar-se. Foi o que Lia fez. Por causa da falta do amor próprio, ela tem uma tendência de penalizar-se e entrar dentro daquele sistema que já estava equilibrado, que já estava de uma forma acertada. Segunda questão da ausência de amor próprio é a necessidade em aumentar a sensação de significância. Eu acho isso muito interessante. Você já reparou que existem algumas pessoas, por exemplo, que elas ficam olhando no relógio e elas precisam chegar em tal lugar? Ou elas precisam fazer alguma coisa, ou a mulher precisa lavar uma louça, tá? Limpar uma casa. Aí ela fica boicotando o horário, boicotando o tempo. E aí quando falta pouquíssimo tempo para ela dar conta, ela vai e faz. E ela fica exausta, e ela fica cansada. E aquilo adquire uma proeminência enorme dentro dela. Por quê? Porque ela precisa de sensações de significância. Se ela ficar parada, parece que ela está com preguiça, com vagabundagem. Se ela não tiver nada que fazer, sempre ela precisa estar fazendo alguma coisa, ela precisa estar agindo de alguma forma, ela precisa estar trabalhando de alguma forma para que ela possa se sentir com algum significado. Ela precisa tem necessidades em aumentar a sensação de significância. E para isso ela vai colocando projetos, e para isso ela vai encarando as situações de uma forma muitas vezes agressiva para si mesma. Para quê? Porque ela precisa existir a partir de. O que acontece com Lia? Ela diz assim: agora me amará meu marido. Então, quer dizer, ela ficou buscando no marido o amor que ela mesma não se dava. Ela busca nos filhos o amor que ela mesma não se dava. Então, ela tinha uma esperança de conquistar o amor de Jacó por conta da falta de amor. Então, quando você não se ama, você fica esperando sentimentos com aquela fome, com aquela necessidade, uma fome mesmo da alma, de necessidade de ser amada, de ser quista, de ser apreciada, de ser bajulada, de ser admirada, enfim, por conta da ausência do amor próprio. Terceiro ponto que nós vemos aqui é uma prática comparativa, uma prática de comparação. Toda pessoa que ela não tem um amor próprio, ela não tem uma ideologia própria, no sentido de vincular os valores junto com o padrão de conduta. Ela não consegue fazer essa ponte. Ela não consegue colocar os próprios valores dela dentro do padrão dela, aquilo que eu consigo, aquilo que eu não consegui, deixa eu estudar o que eu não consegui, o que eu não ajeitei ainda, e eu estou em formação, e eu estou trabalhando, e assim vai. Mas ela começa a comparar-se. Né? Ela começa a comparar com a irmã. Ela diz: a irmã não tem filhos, eu tenho filho, eu vou ganhar o amor dele. E não é bem assim, não é por aí. Então é muito interessante você analisar a questão seguinte: a prática de comparação. Você não pode se comparar a ninguém, porque você é uma mulher totalmente individual. Você é uma mulher totalmente singular.
Não existe ninguém igual na face da terra, com seus adjetivos, com as suas características, com as suas maneiras, e você precisa aprender a amar-se. Você precisa aprender a identificar as suas prioridades, as suas particularidades, para que você aprenda a respeitar-se. Antes de amar-se, você precisa adquirir o verdadeiro respeito por si mesma. Então ela entra numa prática de comparação que não é legal. Não se compare a ninguém. Elimine isso da sua vida. Quarto lugar, desenvolve uma prática de competição. Isso aqui é meio complicado, meio complexo. A competição, ela existe geralmente nas pessoas, porque as pessoas se sentem às vezes diminuídas e elas se sentem às vezes prejudicadas de alguma maneira. Então começa-se a competir, né? Começa-se a competir. Existem competições de irmãos, existem competições de cônjuge, existe competição e ela começa a competir com a irmã. Quer dizer, agora eu tenho um filho, meu marido me amará. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você é uma pessoa que você faz uso de competições? No trabalho, na sua casa, você tem necessidade de se autopromover, em fazer algo melhor, em às vezes até mesmo se mutilar para que você alcance algo, para que você consiga fazer algo melhor do que o outro por pura competição? Você percebeu que a competição, ela é ruim, a competição é um atestado da sua falência. Eu não tenho que competir com ninguém, você não tem que competir com ninguém, nós não temos que competir com ninguém. Por quê? Porque nós somos nós mesmos. E é muito gostoso ser você, né? É gostoso ser você, é gostoso ser eu. É gostoso para quem? Para mim. É gostoso para quem? Para você. Então, muito cuidado com a competição, muito cuidado com essa sociedade líquida que nós vivemos hoje, esse mundo líquido, onde as pessoas elas não têm sustentação, elas não têm base, elas não têm rudimento. Então, uma competição, você vê hoje a questão de internet, né? As pessoas postam e as pessoas fazem e as pessoas articulam mentiras, as pessoas mostram, né, aquilo que não é, mostram que estão sempre felizes, que estão sempre elevadas, e aí você vê tudo aquilo, aí você olha para a sua realidade e você fala, mas eu não vivo isso aí. E aí você vai se sentindo inferior. Não aceite nenhum tipo de competição. Quem entra em competição é quem não tem amor próprio. Você se amando, você não entra em competição. Você vai respeitar o seu tempo, você vai respeitar seu padrão, você vai respeitar as suas dinâmicas, você vai respeitar o trabalho de Deus na sua vida, você vai respeitar o tempo adequadamente, você vai gostar-se, você vai aprovar-se. Vamos para o próximo tópico, vamos lá. Quinto, necessidade de triunfo, de sempre vencer. Hoje em dia está em moda, né? Você tem que ser vencedor, tem que ser vencedor. Eu vou dizer mais uma vez para você, o seu maior sucesso é você encarar os seus medos. O seu maior sucesso é você encarar as suas fraquezas. Esse é o seu maior sucesso. Você tem maior sucesso quando você consegue se enxergar da maneira que você é, sem precisar da ótica alheia, sem precisar dos parâmetros alheios, você e você mesmo. Então, em quinto lugar, fica a necessidade de triunfo. Por que você tem que vencer sempre? Por que você tem que vencer sempre? Por que as pessoas, elas interpretam a vida como uma realidade externa e ela começa a olhar e julgar o universo competitivo e ela precisa triunfar e ela não consegue deparar-se ao mesmo tempo com a sua fragilidade e ela se mutila e ela começa a buscar recursos exteriores para que ela se promova, para que ela acredite em si mesma. Ela precisa buscar ser a melhor em tudo, em todas as coisas, torna-se de uma maneira, além de ser competitiva, quer sempre ter um triunfo, quer sempre ter uma vantagem, quer sempre ter um êxito, quer sempre ter uma vitória em tudo, em todas as coisas. Isso não é legal, isso não faz bem. O triunfo sobre os outros como um antídoto contra a sensação de diminuição. Então sempre quer ganhar na conversa, sempre quer ganhar na discussão, sempre quer ganhar em alguma coisa. Por quê? Por causa daquela sensação de humilhação, por causa daquela
aquela sensação de estar, às vezes, humilhado por falta do amor próprio. Então, existe uma necessidade de proeminência, existe uma necessidade dessa alteração. Então, uma necessidade sempre de triunfo. Eu quero dizer uma coisa para você, não entra nessa onda sobre de você acreditar que você tem sempre que ganhar tudo. Eu vou dizer de novo para você, são nas suas dificuldades, nas suas perdas, nas suas carências que você vai conhecer-te, que você vai aprimorar-se, que você vai conseguir criar fundamentos, que você vai conseguir criar rudimentos, que você vai conseguir criar base. Você não tem que ganhar todas, você não tem que vencer todas, você não tem que ser a melhor em tudo. Tira esse dogma, tira esse paradigma, tira essa situação da sua mente, não é por aí, não é dessa maneira. Aceite suas limitações, respeite você. Vamos partir para o próximo sexto. Substitui o amor próprio pela imagem idealizada. Então, quer dizer, eu não consigo me amar, o que eu vou fazer? Eu vou ser uma ótima mãe, eu vou ser uma ótima esposa, eu vou ser uma ótima profissional. Então ela diz, agora eu sou mãe do filho de Jacó, agora ele vai me amar. Quem disse que nós vamos conseguir coisas por meio da imagem idealizada? Nós não vamos conseguir nada. Aí quando essa imagem idealizada sua é desintegrada, o seu universo desaparece, o seu universo some. Então você precisa entender que o que Lia fez, eu não posso fazer. Você não pode existir a partir do sucesso de seu filho. Você não pode existir a partir de um casamento aparentemente de sucesso. A sua existência ela é muito mais do que isso. O seu amor próprio é insubstituível. As pessoas podem te amar, as pessoas podem gostar de você, as pessoas podem te admirar, mas se você, é a mesma coisa que uma pessoa, você dizer que uma pessoa está comendo e você vai se saciar, que uma pessoa está bebendo água e você vai se saciar. Se você não se amar, não existirá sacio. Se você não se amar, não existirá sustentação. Então a sua família pode te amar, o universo pode te amar, Deus ama você, só que se você não se amar, o vazio e o caos vai tomar conta. E aí o que vai acontecer? Essa necessidade amarga vai fazer com que você crie objetivos pessoais, tudo superficial, uma vida frívola, uma vida sem graça. Sempre vai ter que acontecer alguma coisa nova para que você tenha sentido. Você não vai gostar da sua rotina, da sua quietude, da sua solitude. Você vai inibir setores de energia anímica da sua vida que são potenciais, vai trocar a determinação por várias coisas e assim sucessivamente. Você vai ter uma necessidade em aumentar a sensação de significância. Tudo para você, do lado de fora, vai ter uma proporção gigantesca. O problema vai ser maximizado, seu defeito vai ser maximizado, tudo vai ser maximizado. A prática de comparação. Sempre você estará olhando algo com mais vislumbre, sempre a grama do vizinho mais verde. E você sempre vai buscar um meio de se diminuir, desenvolvendo prática de competição. Sempre parece que as pessoas estão diminuindo você, sempre as pessoas estão te humilhando. Nada disso. É você, a sua ótica interna que está defasada. Necessidade de triunfo, uma necessidade de vencer. Eu preciso ter dinheiro. Não, agora eu preciso comprar um carro novo. Não, agora eu preciso. É bom, todas essas coisas. Você quer? Gosta? Tudo bem. Mas depois que construir o seu amor próprio, depois substitui o amor próprio pela imagem idealizada. Não faça isso. Nós, de forma alguma, podemos fazer e agir dessa maneira. De jeito nenhum. Sétimo passo, criar ídolos. Ela idolatra a vida que a irmã tinha, o amor que a irmã tinha. Idolatra o marido da irmã, que era dela, mas ela não o tinha. Era só de título. Ela não tinha o amor do homem, não tinha consistência. Era algo apenas superficial. Então ela começa a criar ídolos. Por que as pessoas criam ídolos? Por que as pessoas maximizam aquela casa? O dia que eu tiver aquela casa, o dia que eu tiver aquele carro, aquele casamento, o dia que essa pessoa me amar. Por quê? Porque quando você não se ama,
A tendência da sua alma é criar ídolos, é criar objetos de alcance, objetos que estão longe. Ai, agora sim eu vou ser amada com este rapaz, com este homem, agora eu vou descobrir o que é amor, agora sim. Então você começa a criar ídolos para que você venha segui-los. E aí você coloca eles como um objetivo, como um foco, como eu já te disse, aí existe um embrutecimento todinho ao redor, porque você foca em um ídolo, você foca em um objetivo. Isso não é salutar, isso não é saudável, concorda? 8º ponto, emoções substituindo o amor próprio. A felicidade está no que eu sinto, verdade absoluta. O que eu sinto é verdade absoluta, é verdade? Não, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Seus sentimentos não são verdade absoluta. Suas emoções não são verdade absoluta. Só que a falta de amor próprio, por falta de base, de consistência, começa a se acreditar no que se sente. Pior, começa a se viver do que se sente. Pior, consegue ser pior, pastora? Consegue. Começa a se ser dominada pelo que se sente. Por quê? Porque a verdade se torna, sentimento se torna absoluto. Começa a substituir o amor próprio. A felicidade o que é? A felicidade são sensações boas. Olha que gostoso, olha o que eu ganhei, olha o que eu conquistei, olha o que eu alcancei. Então as emoções começam a substituir o amor próprio, trazendo sensações o quê? De ser inteira, de estar preparada, de estar pronta, aquela sensação boa, aquela sensação mágica, aquela sensação superficial, porque é mentirosa, é igual um vapor, depois vai embora. 9, desenvolve o narcisismo como forma de defesa. Incrível, né? Como que é interessante a alma, né? Eu acho interessantíssimo ao assunto da alma. Não existe amor próprio? Não existe. Então vou desenvolver o quê? O narcisismo. Por quê? Porque eu vou me tornar uma pessoa egoísta. Eu vou me tornar uma pessoa que preciso me evidenciar. Eu vou buscar os meus adjetivos e eu vou focá-los, evidenciá-los. Na necessidade de triunfo também acontece isso. Toda pessoa que não tem amor próprio, se ela descobriu que ela é boa para estudar, ela vai estudar, para ser a melhor da classe. Se ela descobriu que ela é ótima nisso, vai... Por quê? Porque a falta de amor próprio busca-se uma perfeição aos olhos dos outros e ela descobre a vantagem e vai para cima. Aí o narcisismo como forma de defesa. Vai pontuar alguns pontos de egoísmo, de narcisismo, de partidarismo, tá? Isso não tem nada a ver com uma individualidade salutar, isso não tem nada a ver com uma identidade, né? Algo bom. É narcisismo puro, onde as pessoas objetivam o quê? O que eu gosto, o que eu quero, o egoísmo. Você me humilhou, eu não gosto de você, não gosto do jeito que você me olhou. Então, tudo é um contra-ataque, tudo é um ataque. Então esse narcisismo é derivado do quê? Da falta de amor, onde você não se amando, você precisa se evidenciar de alguma maneira para trazer sustentação. Eu costumo chamar de sustentação existencial, para que você se sustente de uma maneira existencial, onde você acredita que você existe, onde você possa desfrutar da sua existência, você então desenvolve esse narcisismo como uma forma de defesa. Então, antes que as pessoas venham te pretenir, antes que as pessoas venham te menosprezar, então o narcisismo é como um bloqueio, tá? E existem pessoas que usam o dinheiro para isso, existem pessoas que usam a inteligência, para alimentar o seu narcisismo, que é a evidência da sua qualidade, onde a qualidade dela e o adjetivo é robustecido como uma forma de individualidade para projetar a intimidação no outro, e assim, meio confuso isso, né? Mas é o que acontece. Depois você assiste de novo. Aí, essa dinâmica intimida a outra pessoa, mas não é força, não é um caráter, não é uma determinação, é só narcisismo, tá? Ficou meio confuso? Não. Dá para entender? Vou explicar só mais um pouquinho para você, ó. Então, quando é que o narcisismo acontece? Quando você se depara com um ambiente inóspito, você descobre seus adjetivos, começa a robustecê-los, para quê? Para que você possa ter uma proeminência
e intimidar o social e as pessoas possam te dar o respeito que você merece e o amor que nem você deu para você mesmo, não é verdade? Por último, vamos lá, a negação do eu verdadeiro. Nunca se encara. A falta de amor próprio, você vê a dificuldade que é as pessoas que não têm amor próprio enxergar o eu verdadeiro. Às vezes demora meses de terapia, de atendimento, para a pessoa enxergar o eu verdadeiro, que está lá no cantinho, a miúdo, abandonado, sozinho, solitário, precisando de cura, precisando de remédio, mas do lado de fora aquele gigante, né? Aquele gigante, igual aquele balão, furou, some tudo, é puro gás. Buscando crenças e filosofia pessoais para dar sentido à vida. Hoje em dia acontece muito isso aqui, ó. Tem gente que faz da igreja e da religião um meio de filosofar a própria vida, de criar crenças para dar sentido à vida. E a igreja ou a religião não dá sentido à vida. Quem dá sentido à vida é Deus. É o Senhor Jesus, a Escritura, a aplicação exata da Escritura, dá sentido à vida. Mas essas pessoas, elas começam a negação do eu e elas começam a buscar sentidos para a vida, né? Geralmente a ausência de amor próprio é uma das maiores causas de depressão, né? A ausência de amor próprio causa uma depressão terrível. Então, começa-se a negar o eu. Não se aceita o eu verdadeiro, não se consegue arrostar-se, encarar-se, confrontar-se, não se consegue. Então vai criando o quê? Crenças, filosofia, crendices, alguns buscam na religião, alguns buscam em padrões criados, o quê? Situações para que a vida tenha sentido. E sempre precisa estar com as emoções acontecendo algo bom, precisa sempre estar sentindo alguma coisa, precisa estar sentindo algo para que a vida tenha algum sentido. Eu não sei se eu pude ser muito clara para você, é um assunto complexo, é um assunto de uma necessidade muito amarga, amar-se, mas eu espero que você, se você precisar ouvir 1, 2, 3, 4 vezes, mas eu queria te dizer uma coisa, em nome do Senhor Jesus, se você não se ama ou se existe uma defasagem no seu amor, procure aprender a amar-se, procure livrar-se de objetivos superficiais. O objetivo é a construção da sua identidade e do seu ser. Procure não buscar sensações de significância. Procure saber o seu significado, o projeto que Deus tem para a sua vida, por que você nasceu, por que você existe. Procure não ter práticas de comparação. Você é inigualável, você é totalmente diferente de tudo que já existiu nessa terra. Deus dá uma digital para cada um de nós, para que nós saibamos a nossa diferença. Procure não desenvolver prática de competição. Para com isso. Desliga um pouco essa internet, desliga um pouco essa sua necessidade de saber o que está acontecendo, de competir. Não tenha necessidades de vencer em tudo. Eu não sou boa em tudo, você não é boa. E qual é o problema? Qual é o problema de nós não sermos bons em tudo? Qual é o problema de nós estarmos, às vezes, sem condições? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Eu não vou deixar, Deus não vai deixar de me amar, você não vai deixar de se amar só porque você confrontou-se com um não pode, com um não consigo. Outra coisa, não substitua o amor próprio pela imagem idealizada. Você é mais que mãe, você é mais que esposa, você é mais que empresária, você é mais que profissional, você é uma essência de Deus na terra, você é parte de Deus na terra. O Senhor colocou dentro de você a essência dele. Não crie ídolos. Você tem um só Senhor, que é Jesus Cristo. Não crie ídolos, não crie. Cuidado com as suas admirações. Muito cuidado com isso. Onde os seus olhos fitam a beleza do lado de fora, preterindo a beleza do lado de dentro. Não substitua o amor próprio por emoções. O que você sente não é verdade absoluta, vai passar.
Tá triste, vai passar. Tá eufórica, vai passar também. Não substitua emoções pelo amor próprio. A sua felicidade não consiste em emoções, não consiste em sensações. Sua felicidade está em você amar você mesma. Dali virá a sua paz, a sua segurança. Cuidado com o narcisismo como forma de defesa de existir. Pessoas narcisistas precisam evidenciar vantagens de uma maneira imponderada, de uma maneira absoluta, imperativa, às vezes até esmagando o outro, por falta de amor próprio. E por último, cuidado com a negação do seu verdadeiro eu. Deus ama você, do jeito que você é, no estado que você está. Você não precisa ser melhor nem pior, só desse jeito. Deixa que Deus faça o resto, tá bom? Deus te abençoe, foi muito bom estar com você. Até amanhã, Deus te abençoe.